Deus preparou esta oração de libertação para a sua vida. Você não chegou a este vídeo por acaso. Há momentos em que sentimos um peso invisível sobre os ombros, como se algo estivesse nos impedindo de avançar. Talvez você esteja enfrentando angústias silenciosas, medos que ninguém conhece, ou até mesmo uma sensação constante de prisão interior. É justamente aqui que Deus age, pois Ele não permite que você permaneça aprisionado por correntes que não vêm dele. Hoje, você vai ouvir uma palavra que não apenas inspira, mas que tem poder de libertação. Ao longo desta mensagem, você será conduzido a compreender que toda aflição tem um limite e que existe uma saída preparada pelo próprio Senhor. Nada é tão profundo que sua mão não alcance, nada é tão pesado que ele não possa carregar. Esse é o instante em que você precisa abrir o coração, porque a libertação começa com a decisão de acreditar que Deus já está agindo. A cada palavra, você perceberá que não é uma teoria distante, mas uma realidade viva, acessível e presente. O Espírito Santo está pronto para quebrar as amarras que seguram a sua fé, para dissolver as vozes de acusação que te prendem e para reacender a chama da esperança em sua vida. A mensagem que segue é um convite para mergulhar em algo maior do que você mesmo, um chamado para experimentar o poder da oração que transforma. Não há barreira que resista à presença de Deus. O que você vai ouvir agora é o início de uma jornada que pode redefinir o rumo da sua história. Quando pensamos em libertação, é comum imaginar apenas prisões visíveis, mas a verdade é que as correntes mais pesadas são aquelas que se formam dentro de nós. O medo constante, a culpa que se repete em silêncio, a tristeza que parece não ter fim, tudo isso vai moldando paredes invisíveis que cercam a alma. Muitas vezes, essas prisões são tão sutis que nos acostumamos a viver dentro delas, acreditando que não existe alternativa. Mas Deus não criou você para viver aprisionado em sentimentos que roubam sua paz. Ele o formou para caminhar em liberdade, com a mente clara e o coração leve. A libertação não é apenas um ato espiritual distante, mas um processo real que começa no momento em que você escolhe entregar a Ele o que já não consegue carregar sozinho. Quando você reconhece que não pode lutar com suas próprias forças, abre espaço para o poder divino agir. O primeiro passo é admitir que existe um peso que precisa ser deixado aos pés do Senhor. A partir desse reconhecimento, a oração se torna não apenas palavras ditas, mas um clamor que alcança os céus. E é neste clamor sincero que Deus responde com poder, trazendo luz onde havia escuridão e rompendo tudo aquilo que parecia intransponível. Na palavra de Deus encontramos promessas que asseguram a vitória sobre qualquer prisão. Uma das mais poderosas está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo não é apenas um consolo, é uma declaração firme de que o Senhor já se posicionou ao seu lado. A libertação começa quando você decide acreditar nessa verdade e se apropriar dela como um escudo contra os ataques que tentam enfraquecer sua fé. O medo pode sussurrar que você não conseguirá vencer, mas a voz de Deus garante que Ele mesmo é sua força. Quando a mente insiste em repetir as falhas do passado, a palavra lembra que Ele sustenta com a sua mão justa e poderosa. Esse versículo revela que a libertação não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença ativa de Deus na vida daquele que crê. Ao se agarrar a essa promessa, você passa a caminhar não pelo que sente, mas pela confiança de que já não está sozinho na batalha. É nesse ponto que a oração se torna viva, carregada de fé e revestida de poder para transformar realidades. A Bíblia mostra de forma clara que Deus sempre intervém em momentos de opressão, e um exemplo poderoso disso está em Atos 16, quando Paulo e Silas foram lançados no cárcere. Presos, feridos e acorrentados, eles poderiam ter se entregado ao desespero, mas decidiram cantar
e orar ao Senhor. No meio da noite, enquanto suas vozes ecoavam, houve um terremoto tão intenso que as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. Esse relato não é apenas uma lembrança histórica, mas uma mensagem viva para os dias de hoje. Ele prova que não importa o quão fechadas estejam as portas diante de você, nem quão fortes pareçam as correntes que te prendem, quando há oração sincera, o céu se move em sua direção. O que parecia impossível se torna realidade, porque o poder de Deus não reconhece limites humanos. Assim como Paulo e Silas, você pode transformar seu cárcere interior em um altar de adoração. Quando sua voz se ergue em oração, mesmo em meio à dor, você declara que sua confiança está acima das circunstâncias. É nesse ambiente de fé que as correntes começam a se romper e que a libertação se manifesta de forma concreta e inegável. Antes de orar, é necessário preparar o coração. Libertação não acontece em meio à pressa ou distração, mas em um ambiente de entrega total. É o momento em que você escolhe silenciar os ruídos da mente e voltar toda a sua atenção para a presença de Deus. Feche os olhos, respire fundo e entregue mentalmente cada preocupação, cada medo e cada lembrança dolorosa. Quanto mais você se esvazia de tudo aquilo que te prende, mais espaço o Espírito Santo tem para agir. A preparação também envolve decisão. Libertar-se não é apenas receber algo de fora, é assumir o compromisso de deixar ir o que já não pode permanecer dentro de você. É olhar para as correntes e escolher não aceitá-las mais como parte da sua vida. Quando essa decisão é tomada, a oração deixa de ser um ritual repetido e se torna um clamor genuíno, carregado de fé e sinceridade. Esse é o instante em que você se posiciona diante de Deus, reconhecendo que só Ele pode intervir. Não há outro caminho, não há outro poder capaz de quebrar essas correntes. Apenas o Senhor, que tudo vê e tudo pode, tem autoridade para dissolver o que te prende e para conduzir você à verdadeira paz. Agora, com o coração preparado, é hora da oração de libertação. Eleve sua voz em sinceridade, mesmo que em silêncio, e declare: Senhor, eu entrego em tuas mãos todas as correntes que me prendem. Eu rejeito o medo, a culpa, a tristeza e todo espírito de opressão que tenta dominar minha vida. Pelo poder do nome de Jesus, eu peço que toda prisão seja quebrada, que toda escuridão seja dissipada e que a tua luz encha cada espaço da minha alma. A oração de libertação não precisa de palavras sofisticadas, mas de fé viva. Quando você clama com verdade, o céu responde. Cada frase dita com confiança se transforma em espada espiritual contra aquilo que tenta te aprisionar. O nome de Jesus é autoridade suficiente para desarmar qualquer força contrária e para restaurar aquilo que foi perdido. Ao declarar em oração, creia que a libertação já está acontecendo. Não se trata de uma esperança distante, mas de uma realidade presente. Deus age no instante em que você abre espaço para Ele, e nenhuma corrente resiste ao poder que vem dele. Este é o momento em que o invisível começa a se mover a seu favor, e a paz que excede todo entendimento invade sua vida. Após a oração de entrega, chega o momento de proclamar a vitória que já foi conquistada em Cristo. E essa proclamação acontece de forma viva, através da própria oração de libertação. Quando você abre a boca para declarar a liberdade em nome de Jesus, o ambiente espiritual se transforma. A oração não é apenas som ou pensamento, é a autoridade dada por Deus para romper cadeias invisíveis. Ore assim: Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento para proclamar a vitória que recebi através da cruz de Cristo. Eu creio que Jesus já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas culpas e todas as correntes que me prendiam. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma amarra pode permanecer sobre mim. Todo o peso espiritual, toda a escuridão que tentava roubar a minha paz, está sendo desfeito agora pela Tua presença. Eu tomo posse da libertação. O Senhor já me deu, porque está escrito que a verdade me libertaria,
e eu escolho crer nessa verdade hoje. Continue a orar. Pai, eu rejeito toda mentira que um dia me fez acreditar que eu não tinha saída. Eu rejeito a acusação que tentava me aprisionar em erros passados. Eu rejeito o medo que me paralisava diante da vida. Eu rejeito toda a tristeza que me drenava forças. E eu proclamo que a partir de agora, a minha mente, o meu coração e o meu espírito estão livres para viver em plenitude. Que toda prisão oculta seja quebrada. Que toda influência maligna seja destruída. E que a tua luz inunde cada espaço da minha alma. Proclame também, em nome de Jesus, eu declaro que sou filho amado, protegido e guardado pelo Senhor. Eu declaro que minha vida pertence a ti e que minha história está nas tuas mãos. E que nenhuma corrente poderá me afastar da tua presença. Que todo espírito de opressão caia por terra, que toda voz contrária seja silenciada e que toda maldição seja transformada em bênção pelo poder que há no sangue de Cristo. Eu recebo paz, clareza, esperança e força. Nesse momento, ao elevar essa oração, compreenda que cada palavra é uma semente lançada diante de Deus. A fé faz com que essa semente floresça em libertação real e palpável. Não espere sinais externos para crer, porque a oração verdadeira já move o invisível. A vitória já foi estabelecida, e ao proclamá-la em voz firme, você fortalece sua fé e fecha a porta para dúvidas e pensamentos que tentam retornar. Sempre que sentir que as antigas prisões tentam se aproximar, ore novamente em voz alta. Repita: eu sou livre em Cristo porque Ele já venceu por mim. A oração de proclamação não é feita uma única vez, mas pode se tornar parte do seu dia a dia. Uma forma de lembrar ao coração e ao mundo espiritual que a vitória já está assegurada. A cada declaração de fé, sua vida se alinha ainda mais com a promessa que o Senhor estabeleceu. Essa oração de proclamação é mais do que palavras, é um ato de posicionamento. Você já não se define mais pelo que sofreu, pelas correntes que o prenderam ou pelos medos que carregava. Agora você se define pelo poder de Deus que habita em você. Ao proclamar essa verdade, você abre caminho para uma nova realidade, sustentada não pelo que sente, mas pela certeza de que Cristo já realizou a obra completa. A partir da proclamação, é tempo de viver como quem já recebeu a vitória. A libertação não é apenas um ato espiritual momentâneo, mas um caminho contínuo de fé. Quando você declara sua liberdade em Cristo, precisa também alinhar suas atitudes com essa verdade. A mente tentará trazer de volta lembranças antigas, mas você deve responder com firmeza. Eu sou livre porque o Senhor já me libertou. Essa prática fortalece sua fé e mantém o coração protegido. Esse momento de proclamação é também a base para uma vida transformada. Não se trata de esperar que algo externo confirme sua vitória, mas de crer que o que Deus já declarou é suficiente. Essa postura interior abre espaço para que novos frutos espirituais surjam. Paz constante, confiança diante dos desafios e coragem para enfrentar o que antes paralisava. É fundamental entender que a libertação não depende de emoções passageiras, mas da decisão diária de caminhar segundo a palavra. Cada vez que você reafirma sua fé, reafirma também que as correntes já não têm mais poder sobre a sua vida. E é nessa constância que o testemunho da libertação se torna evidente não apenas para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor. A libertação não termina quando a oração se encerra. Ela precisa ser alimentada todos os dias, com atitudes espirituais que mantêm a fé firme. É nesse ponto que surge o convite à ação espiritual. Você é chamado a cultivar um relacionamento constante com Deus, por meio da oração diária, da leitura da palavra e da confiança plena em suas promessas. Essa prática não apenas fortalece sua vida interior, mas cria uma base sólida para que nenhuma corrente volte a te prender. Compartilhar o que você recebeu é também um ato de fé.
Quando você transmite a outros a mensagem da libertação, reafirma no coração a obra de Deus. O testemunho abre portas para que outros encontrem a mesma paz e se aproximem do Senhor. Esse movimento de repartir não enfraquece sua fé. Pelo contrário, a fortalece e gera ainda mais frutos. A ação espiritual também está ligada à vigilância. Libertação exige cuidado com aquilo que você ouve, vê e permite entrar em sua mente e coração. Escolher diariamente andar em luz, em oração e em confiança é o que mantém o caminho aberto para que a vitória seja preservada. Assim, cada passo dado se torna uma confirmação de que a obra de Deus em você não foi momentânea, mas é duradoura e transformadora. Encerramos esta jornada lembrando que a libertação é apenas o início de um caminho novo com Deus. Ao declarar sua vitória e assumir uma vida de fé, você não apenas se livra das correntes que o prendiam, mas também passa a caminhar em uma nova identidade, filho amado e guardado pelo Senhor. Essa verdade precisa ser o alicerce dos próximos passos. Porque nenhuma voz contrária pode apagar o que o próprio Deus já estabeleceu em sua vida. Este é também o momento de se unir a uma comunidade de fé. A oração individual é poderosa, mas quando compartilhada, se torna ainda mais forte. Ao caminhar junto com outros que buscam a presença de Deus, você fortalece sua própria fé e contribui para fortalecer a de quem está ao seu lado. O ambiente de comunhão multiplica a esperança, renova forças e mantém a chama espiritual acesa. Você não está sozinho. Cada palavra ouvida aqui é um lembrete de que o Senhor permanece ao seu lado em todos os momentos. Que essa libertação seja o marco de uma vida transformada e que cada dia seja vivido com paz, coragem e confiança. Receba esta verdade. Você foi chamado para viver em liberdade, e nada poderá mudar isso, porque Deus já decidiu em seu favor. Este é o momento decisivo. Você não pode sair daqui sem tomar uma atitude que vai marcar a sua caminhada de fé. O que foi liberado sobre a sua vida hoje é poderoso demais para ser ignorado. A libertação que você recebeu precisa ser guardada, fortalecida e espalhada. Não permita que essa oportunidade única passe despercebida, porque cada segundo conta. Quando Deus age, a vitória já foi entregue, mas é você quem decide permanecer nela. É agora que você precisa se posicionar. Não adie, não deixe para depois. A fé se manifesta no instante em que você responde ao chamado de Deus. Se você ouviu esta oração até o fim, é porque o Senhor tinha algo específico para você hoje. E deixar essa palavra morrer aqui seria perder a chance de transformar não só a sua vida, mas também a de quem você ama. Por isso, eu peço que você dê o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Isso não é apenas um gesto simples, é uma declaração pública de que você deseja continuar vivendo essa jornada de fé e libertação. Cada clique é um passo a mais rumo à presença de Deus e um sinal de que você não vai abrir mão da liberdade que Ele já te deu. Compartilhe esta oração com seus familiares e amigos. Alguém próximo a você está precisando exatamente desta palavra hoje. O Senhor pode usar você como instrumento de transformação. Não guarde apenas para si o que recebeu. Espalhe essa chama, porque vidas podem ser alcançadas por meio da sua atitude agora. Você foi liberto, restaurado e escolhido para viver uma nova história. Mas lembre-se, a decisão de permanecer nessa vitória depende de como você reage hoje. Não desperdice esse chamado. A hora é agora, e Deus espera a sua resposta. Este é o selo final desta mensagem. Você é livre, você é amado, e você é sustentado pelo Senhor. Nada poderá mudar o que já foi decretado sobre sua vida, porque a vitória pertence a você em Cristo Jesus. A vitória que você recebeu hoje não é passageira. Ela é o início de uma caminhada
em que cada dia será uma oportunidade de confirmar a obra de Deus em sua vida. Quando o medo tentar retornar, lembre-se do que foi proclamado aqui. Você já é livre em Cristo. A libertação não é uma emoção momentânea, mas uma verdade estabelecida pelo próprio Deus. Caminhe com firmeza, sabendo que nenhuma corrente pode ser mais forte do que o poder da cruz. Essa certeza deve guiar cada passo que você der a partir de hoje. Guarde no coração que Deus não apenas o libertou, mas o chamou para ser instrumento de libertação na vida de outros. Compartilhe sua fé, suas orações e sua esperança. Há pessoas ao seu redor esperando a palavra que você carrega agora. A jornada espiritual é feita de escolhas diárias. Escolha permanecer na luz, resistir às tentações e alimentar sua fé com a oração e a palavra. Cada escolha fortalece sua vitória e reafirma que você pertence ao Senhor. Não permita que as vozes contrárias ou as circunstâncias tentem roubar o que você já recebeu. Quando a dúvida bater à porta, responda com a verdade da palavra. Eu sou livre porque Cristo já venceu por mim. Essa é a resposta que sustenta sua fé. A libertação traz também responsabilidade. Deus confiou a você uma nova vida, e cabe a você cuidar dela com zelo. Evite o que enfraquece a fé, busque o que fortalece o espírito, e mantenha-se vigilante em oração, para que sua vitória permaneça. O caminho que se abre diante de você não é de solidão, mas de comunhão. Busque estar com pessoas que também caminham pela fé, porque juntos vocês serão fortalecidos. A comunhão multiplica a força e protege contra as ciladas espirituais. A cada oração feita, a cada versículo lido, a cada louvor cantado, você reforça em sua vida a verdade da libertação. Não há barreira que resista a uma vida construída sobre a rocha que é Cristo. Essa firmeza será o seu escudo contra todo o mal. Quando olhar para trás e lembrar do peso que um dia carregou, não se entristeça. Use isso como testemunho de que Deus o resgatou. O passado não é mais prisão. É prova de que a graça foi suficiente para transformá-lo e conduzi-lo a uma nova vida. A liberdade espiritual é um presente, mas também é uma missão. Use-a para inspirar, para interceder, para ajudar. Cada vez que você se doa em amor, reafirma que está vivendo a plenitude da libertação recebida em Cristo. Não espere por um amanhã distante para agir. A fé é sempre agora. O Senhor já abriu as portas e quebrou as correntes. Sua resposta precisa ser imediata. Viver como liberto e testemunhar como alguém que já experimentou a vitória. Permaneça lembrando que nada poderá separá-lo do amor de Deus, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, porque o Senhor já decidiu por você. Essa é a confiança que sustenta cada passo e garante que a libertação seja permanente. Cada oração que você fizer daqui em diante é uma oportunidade de manter o coração firme. Oração não é apenas pedir, é agradecer, adorar e principalmente reconhecer que Deus está presente em todos os momentos. Quando sentir-se fraco, ore. Quando estiver alegre, ore. Quando não souber o que fazer, ore. Porque a oração é a chave que mantém viva a chama da libertação. A comunhão com Deus é o segredo para permanecer na vitória. Seja perseverante. O inimigo tentará plantar dúvidas, mas sua perseverança será prova de que você não abre mão daquilo que o Senhor já lhe deu. A cada desafio superado, sua fé será fortalecida e sua libertação será ainda mais visível. Não guarde o que recebeu apenas para si. O mundo precisa de pessoas que carregam luz. Ao compartilhar a oração, ao falar do que Deus fez por você, você se torna canal de bênção para outros. Sua vitória pode gerar a vitória de muitos. Lembre-se de que a libertação é contínua. A cada dia, novas correntes podem tentar se formar, mas a cada dia, você também pode renovar sua fé e reafirmar sua liberdade. Esse é o ciclo da vida cristã, permanecer firme até o fim.
Hoje você foi chamado, libertado e fortalecido. Não permita que essa experiência se torne apenas uma lembrança. Faça dela o ponto de partida para uma vida inteira de fé, de oração e de vitória. A decisão está em suas mãos agora. Não adie sua resposta. Este é o momento de dizer: eu escolho viver como liberto. Declare isso em voz alta. Assuma esse compromisso diante de Deus. Cada palavra de fé dita com convicção cria raízes profundas em sua vida espiritual. Que esta mensagem permaneça ecoando no seu coração como um lembrete de que Deus já agiu. A libertação é real, a vitória é sua e a caminhada já começou. Agora é viver, proclamar e compartilhar essa verdade todos os dias. Cada passo que você der daqui em diante precisa estar firmado nessa certeza. Deus o libertou e nada poderá mudar essa verdade. Não importa o que o inimigo tente soprar aos seus ouvidos, a libertação já foi decretada pelo céu. Não caminhe mais como alguém preso ao passado, mas como quem foi chamado para viver um futuro cheio de esperança. A luz do Senhor ilumina sua estrada e guia seus pés em segurança. Ele é quem sustenta a sua vitória. Quando a tentação bater à sua porta, lembre-se desta oração. Quando o desânimo tentar te alcançar, volte a proclamar: eu sou livre em Cristo Jesus. Essas palavras têm poder para restaurar sua mente e fortalecer sua fé. Não subestime o impacto da sua fé. Aquilo que você carrega agora pode inspirar outras pessoas a buscarem a mesma libertação. Seu testemunho será ferramenta poderosa nas mãos de Deus para alcançar corações sedentos de esperança. Viva cada dia com gratidão. Agradeça pela nova vida, pela liberdade recebida, pela chance de recomeçar. A gratidão abre portas para ainda mais bênçãos e mantém a alma firme diante das provações. Que a sua vida seja um reflexo constante da graça de Deus. Suas atitudes, palavras e escolhas devem anunciar que você é alguém que foi liberto e que agora caminha em vitória. Essa é a forma mais poderosa de testemunhar. Não volte atrás. Não permita que dúvidas apaguem o que o Senhor já declarou. O inimigo pode tentar, mas você está guardado pelas mãos de Deus. Sua vida pertence ao Criador, e Ele jamais abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Tenha coragem de avançar, mesmo diante dos desafios. A libertação não elimina as batalhas, mas garante a vitória em cada uma delas. Confie que o Senhor é quem luta ao seu lado e já decretou o desfecho a seu favor. Permaneça constante em oração. Fale com Deus em cada momento do seu dia, seja em silêncio, seja em palavras ditas em voz alta. A oração é a respiração da alma e mantém vivo o fogo da fé que sustenta sua libertação. Alimente-se da palavra diariamente. Cada versículo lido e meditado fortalece o espírito e constrói muralhas de proteção em torno da sua mente e coração. A palavra é lâmpada que guia e espada que vence. Não caminhe sozinho. Aproxime-se de irmãos de fé. Participe de momentos de comunhão, porque juntos vocês são fortalecidos. A unidade traz força e abre espaço para que milagres se multipliquem. Quando compartilhar esta oração, entenda que você está espalhando sementes de esperança. Alguém pode estar à beira do desespero e encontrar vida através da palavra que chegou até você. Não subestime a força de um simples gesto. Hoje você recebeu mais do que uma mensagem, recebeu um chamado. Um chamado para viver livre, para caminhar em paz e para ser testemunha do poder de Deus. Não recuse essa voz. Abrace a nova vida que lhe foi dada. Que esta libertação marque sua história para sempre. Que a partir de agora você olhe para frente com confiança, sabendo que sua vida está guardada nas mãos de Deus. Nada poderá apagar o que Ele já escreveu para você. Mesmo quando as lutas vierem, elas não têm poder para anular o que já foi conquistado. Cada batalha vencida será prova de que sua libertação é real e sua fé é inabalável. Agora é a hora de agir.
Dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Essas ações não são apenas digitais, são espirituais, porque elas espalham a palavra de libertação para ainda mais vidas. Ao se inscrever e permanecer conectado, você garante que continuará recebendo palavras que fortalecem sua fé e sustentam sua caminhada. Cada notificação será um lembrete de que Deus segue falando com você. Compartilhe com sua família, com amigos, com todos os que você ama. Talvez alguém esteja esperando exatamente essa oração. E através de você, o Senhor pode alcançar e libertar corações que hoje clamam em silêncio. Não deixe para depois. Este é o momento de se posicionar. Sua resposta hoje determina a força com que você viverá sua vitória amanhã. Não perca a oportunidade de ser parte do que Deus está fazendo agora. Receba esta palavra como selo final. Você é livre, amado e sustentado pelo Senhor. Nada poderá mudar o que já foi decretado sobre sua vida, porque a vitória pertence a você em Cristo Jesus. Viva essa verdade, proclame e compartilhe todos os dias.